Eu queria que você prestasse atenção na sabedoria do Salmo 71. Ele é um salmo sobre a velhice, mas deixa eu te dizer, é coisa que você vai desejar ter aprendido cedo. Não importa se a gente está próximo ou distante dela, é coisa para a gente aprender cedo. E eu vou ser dramática. Você pode estar fazendo um planejamento financeiro para a sua velhice, e isso é louvável. Mas isso vai dar conta, eu diria, de parte pequena daquilo que você vai precisar. Porque, e aí eu vou usar as palavras de Eclesiastes, capítulo 12, porque quando você se sentir fraco e frágil, quando o brilho do sol, da lua e das estrelas não sejam mais percebidos por seus olhos, quando suas pernas tremerem, seus ombros se encurvarem, quando os dentes que te restam sejam poucos, quando os ouvidos forem fracos e você não ouvir mais o barulho da rua, quando você tiver medo de cair e as calçadas se tornarem perigosas, os cabelos brancos como amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer e perca o desejo, você vai precisar conhecer uma realidade que te trará consolo e mais. Quando a fragilidade do corpo nos expor à seta maligna mais inflamada, Deus te abandonou. Você vai desejar ter guardado a sabedoria desse salmo. É um salmo sobre a velhice, como eu disse. Ele não tem título, no sentido de ser atribuído a alguém ou localizá-lo em alguma situação, mas eu vou com Calvino quando ele fala que é um salmo da velhice de Davi. E Davi, ele vai nos mostrar, ele vai trabalhar nas mesmas bases que ele trabalhou a vida dele inteira. O salmo começa ele lembrando como ele fez recorrentemente. E aqui eu abro um parênteses. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu tenho um podcast onde a gente está estudando os salmos, todo dia um salmo. Então, quem segue, quem ouve, quem participa do grupo do WhatsApp, sabe que Davi tem essa sabedoria de pastorear a alma dele. Ele fala: Deus é refúgio e fortaleza. Ele sabe preservar a esperança dele. Ele sabe que a salvação dele veio do Senhor. E quando Deus o livra, ele responde em louvor. E é assim que ele vai nos ensinar também a lidar com a velhice. A velhice se aproxima e ele pede uma graça especial para enfrentar aquilo que a gente não pode evitar. Primeira coisa que aparece lá no Salmo é ele lembrando: olha, desde que eu era um menino, desde a minha infância, Deus cuida de mim. Não, peraí. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, Deus cuida de mim. Eu saí do ventre da minha mãe e caí no colo de Deus. Aquele que me deu vida é aquele que me preserva. Isso é a primeira coisa que ele traz para perto. Essa verdade, essa realidade. E ele lembra, né? Ele lá no Salmo não, desculpa, 2 Samuel capítulo 23, as últimas palavras de Davi, ele fala: não foi a minha família que Deus escolheu? Ele não fez aliança comigo? Ele olha então em retrospectiva para a vida dele e lembra: Samuel foi lá, ele me tirou no meio das ovelhas do meu pai, ele me ungiu rei. A partir disso, Deus foi me guardando de cada inimigo até que eu subisse ao trono. E ele lembra da aliança, foi a aliança que Deus fez nos mínimos detalhes. E ele diz, né, lá em 2 Samuel, Deus aparece para Davi e fala: olha, ele me disse que minha casa e meu reino estariam para sempre diante dele. Sempre, sempre. Então ele lembra da aliança que Deus tinha com ele lembra que Deus sempre cuidou dele, que Deus é o preservador da vida. Outra coisa que ele faz, que Davi faz e nos ensina: Davi, cujos cobertores não conseguiam aquecer seu corpo envelhecido, tiveram que trazer uma jovem para aquecer seu corpo. Esse Davi,
ele vai lembrar que sua vida foi um testemunho, um sinal. Ele vai dizer: olha, foram muitos os meus sofrimentos, mas foram muitos. Eu servi fielmente gente que me perseguiu. Eu tive que fugir de filho. Eu enfrentei gente caçoando, zombando, gente escarnecendo de mim. Eu enfrentei todas essas coisas, mas cada uma dessas coisas que eu enfrentei, cada situação dessa que Deus me livrou, que Deus me tirou, foi testemunho. Cada lamaçal, cada abismo, cada água pelo pescoço que Ele me livrou, foi testemunho da sua graça. A minha vida desse jeito que a gente pôde acompanhar muito detalhadamente nos Salmos, foi testemunho do braço de Deus se revelando. Eu saí em guerra, eu tive que fugir, eu enfrentei gigantes e Deus me livrou. O braço de Deus estava estendido sobre a minha vida. Ele tinha uma memória de testemunhos que Deus deu a ele sobre o seu cuidado. Ele olha então em retrospectiva mais uma vez e ele chama esses testemunhos para perto. Daquele momento então de fragilidade do corpo, como eu disse, de que, né, aquela, será que valeu a pena ter tido fé a vida inteira? Será que valeu a pena? E ele começa então a trazer para perto uma vida de testemunhos de cuidado de Deus. Mas Davi, ele não queria olhar só para o passado, ele não queria só trazer a memória. Lá no Salmo ele vai pedir uma outra coisa. Sabe o que ele vai pedir? É constrangedor o ânimo de Davi. A fé dele. E como ele nos ensina, como ele fala pra gente que tem mais, é Deus, é sobre Deus que ele está falando, né? E ele vai pedir uma coisa, ele vai falar assim, olha, não me abandone na minha velhice. E mais, deixe-me proclamar tua força a esta nova geração. Deixa eu dar testemunho, eu quero ter testemunho fresco, ainda que eu esteja aqui nessa cama. E a gente lembra, por exemplo, de Daniel. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, Daniel tinha por volta de 80 anos de idade. Daniel, então, pôde testemunhar: Deus é Deus que fecha a boca de leões. Ele cuidou de mim a vida inteira, ele não cuidaria até o fim. Olha, rei, eu estou testemunhando. Deus fecha a boca de leões. Eu estou testemunhando para as próximas gerações. Deus é fiel. É sobre isso, é uma velhice nessa perspectiva que Davi traz nesse Salmo 71. E se a gente duvida da fidelidade de Deus, a gente não permanece de pé. Agostinho diz: se ficar comigo, eu vivo. Tu és a vida de minha alma, pois ela morre se a abandonas a si mesma. Mas enquanto está presente minha vida, meu Deus, é esse sentimento. Eclesiastes 12, então, vai nos lembrar como é bom ter uma vida inteira de testemunhos para nos animar e fortalecer na fé. É por isso que é um salmo para idosos e para jovens, porque o texto de Eclesiastes diz, capítulo 12, não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude, honre-o enquanto você é jovem. Colecione testemunhos da sua relação com Deus, entrega toda a tua vida, todos os dias, não deixa de entregar nem um dia. A velhice é fragilidade, a velhice é fraqueza, mas Paulo nos lembra que é quando a gente é fraco que maior é a visitação. Quanto maior a fraqueza, maior a visitação, porque ele vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É visitação poderosa na velhice, é essa perspectiva que o Salmo traz. Então, para a gente encerrar lembrando, ele traz à memória uma vida inteira de cuidado. Ele lembra que desde que ele nasceu, Deus preservou sua vida.
e ele lembra que cada dificuldade foi uma coleção de testemunhos para que ele se convencesse no dia mau, no dia da seta do Deus te abandonou, de que não houve dia que Deus o tivesse o abandonado. Quanta situação Davi foi liberto. E por fim ele pede, olha, e eu quero na velhice testemunhar as próximas gerações. Que sabedoria desse salmo. Que você pegue aí agora esse salmo, leia nessa perspectiva e guarde essa sabedoria para que no dia da velhice a gente saiba, como Davi, preservar a esperança, manter a fé viva e além. A visitação é tão poderosa, como eu disse, que a promessa é de que velhos terão sonhos. Deus abençoe você.